Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos aprender a palavra de Deus, vamos meditar. Você sabe o que é resistir ao Espírito Santo? Isso é a coisa mais comum que acontece, as pessoas resistirem ao Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, a palavra de Deus diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo. Mas como é que ocorre isso? Como é que ocorre essa resistência ao Espírito Santo de Deus, né? Essa resistência ela ocorre quando a palavra é apresentada para a pessoa. E aí a pessoa resiste àquela palavra. Como é que ele resiste? Ele resiste de várias formas. Com argumentações, principalmente com argumentos, né? Não, mas isso, mas aquilo, né? Por exemplo, quando a gente vem aqui na internet dizendo assim, olha, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos ler com sequência a palavra, vamos ler muito. Aí a pessoa, ela resiste. Como que ela resiste? Oh, o que adianta ler e não praticar? Nessa palavra, que é um sofisma, que são argumentos construídos, parece que são verdadeiros, mas são falsos, existe ali uma resistência. Essa é a verdade, existe uma resistência. E eu tenho visto pessoas resistir, né, desde pessoas que nós chamamos de leigas, né, que os pastores chamam, e pastores, principalmente pastores, eles resistem muito à palavra de Deus, né? Então eles resistem ao Espírito Santo de Deus. Quando nós venhamos aqui, às vezes, dizer assim, olha, o que vai libertar o homem é o conhecimento da palavra. E aí vem aqueles pastores ou pessoas, vamos orar, 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 orar. Porque o inimigo de nossas almas, ele é mestre. Mestre em inverter as coisas de Deus. Às vezes ele não tira as coisas de Deus, mas ele troca a posição. A posição da palavra, a posição da oração, né? Ele muda, né, a posição das coisas para poder perverter a palavra de Deus. Vamos orar muito. Em vez de nós falarmos assim, vamos conhecer a Deus através da palavra, vamos ler muito, né? E aí eles vêm com essas resistências através de frases, filosofias mundanas. E no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse texto aqui, ele é feito totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. As pessoas não se sujeitam a Deus e resistem a Deus e ele se sujeita ao diabo, né? É isso que esse texto aqui produz na vida de muitas pessoas. Então, a única maneira do demônio ser expulso, de o demônio sair correndo de perto de nós, é nós nos sujeitarmos a Deus. Como? A palavra, a obediência, né? É dessa forma que o diabo vai fugir de nós. Aí as pessoas vêm aqui, vamos orar para o diabo sair dessa vida. Não é assim que falam? Está errado, né? E como é que eles se sujeitam ao diabo, né? A palavra de Deus fala que ele se sujeita ao diabo quando eles cometem pecado. 1 João 3,8, quem comete pecado é do diabo, né? E a palavra de Deus fala em João 6,18, se nós fomos libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Então aqui já está. Se eu fui liberto do pecado, e eu fui feito servo da justiça, quem? Servo de Deus, sujeitando a Deus. Então, o pecado não tem domínio sobre nós. Porque o pecado, ele é do diabo. Por isso que a palavra de Deus fala aqui, né? Quem comete pecado, João 8,34, quem comete pecado é do diabo, né? E se a pessoa é do diabo, ela está se sujeitando a quem? Ao diabo. E está resistindo a quem? Ao Espírito Santo de Deus. Então eu vejo muito aqui, toda vez que a gente vem aqui
expor alguma coisa. Olha, não julgueis para não ser julgado. Quando a gente vem expor aqui um falso profeta, através da palavra de Deus. Esses dias um pastor, né, escreveu aí, sobre um pastor que eu tinha falado, que ele morreu já. Ele era milionário, rico, mas ganhou muitas almas para Jesus. Falou desse jeito. Ele era milionário, verdade, mas ganhou muitas almas. Mas o que a palavra de Deus fala? O que a palavra de Deus fala? Não acumuleis para vós tesouros aqui na terra, né? Principalmente aquele que tem ministério. Se no Antigo Testamento os levitas, né, aquela pessoa que tinha ministério, Deus não permitia eles acumular bens, imagine hoje para nós, né? O próprio Cristo falou, não acumuleis, não junteis tesouro na terra. Só que eles não conseguem ver isso, né? E você, será que você resiste ao Espírito Santo de Deus? Né? Muitos de vocês resistem. Por quê? Por que resistem? Vocês sempre vêm com, não, mas isso, é aquilo, isso é resistência. É resistência, não é se sujeitar. Existe um questionamento, aquele que é para conhecimento, e o questionamento de resistência. Eu sei quando é questionamento de resistência e quando é questionamento para aprender, para descobrir mais, para ter conhecimento. Quando eu vejo esses debates aqui na televisão entre pastores, eu falo, isso aqui é debate, eles vão. Porque o debate ali vai um para querer ganhar do outro. Eles não vão ali para aprender. Eu acho errado isso aí. Ficar debatendo ali. Falei, um não vai mudar o outro. Ele termina, pode ver. Você já viu algum programa de televisão de pastor debatendo se um convenceu o outro? Você já viu isso? Um convenceu o outro? Nenhum deles convence o outro. Então esses debates não valem para nada. Se um dia eu fui convidado para debater, eu não vou não. Debater para quê? Para me convencer ele? Debater com eles? Né? Então eu não faço isso. Então fica aqui. Você é liberto do pecado, como está aqui em João 6,18. O Filho vos libertou, como diz aqui em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Se você ainda não está liberto do seu pecado, você ainda não é de Deus. Você está sendo servo o quê? Do pecado. Como diz aqui em Romanos 6,16. Não sabeis vós que sois servos daquele a quem vos obedeceres para obedecerdes, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, nós estamos aqui, não temos escolha. Ou você está de um lado ou você está de outro. Não existe terceiro termo. Ou você obedece à justiça e vai ser servo da justiça, ou você obedece o pecado que leva à morte. Simples assim. Ou você se sujeita a Deus e o diabo vai sair voando de perto de você. Como é que você se sujeita? Aceitando a palavra de Deus. Aí você não está resistindo ao Espírito Santo, mas você está aceitando. Eu vejo muitas pessoas, às vezes eu vejo assim, quando fala com a pessoa logo na lata, resiste. Não, mas o quê? Se auto-justificando, como fez Adão, né? Quando Deus teve um encontro com ele lá depois do pecado, Adão se auto-justificou. Aqui é a mesma coisa. Olha, mas quem não peca? Não é assim que falam? Mas você já foi ensinado que tipo de pecado que te leva para a morte e o que não leva. Existem dois tipos de pecado. Tem que conhecer a palavra de Deus. Fica aqui a reflexão nesse dia, você que está nos assistindo, para ver se você é um resistente ao Espírito Santo de Deus.